Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Depois de fechado por um mês por questões preventivas, já que foram encontrados 2 macacos mortos na redondeza, o Parque da Lajinha foi reaberto na quarta-feira dessa semana. Os macacos foram analisados por um laboratório em Belo Horizonte que afirmou que eles não morreram por causa de febre amarela. Rodrigo, a maior dúvida e preocupação que tinha era se esses macacos teriam sido infectados pelo vírus da febre amarela. Já descobrimos que não por causa dessa análise lá em Belo Horizonte, mas o que foi a causa da morte deles? Esses 2 animais que foram encontrados no Parque da Lajinha, nas imediações do Parque da Lajinha, eles tinham sinais de envenenamento clássico, né, que na verdade estava saindo sangue, com bastante hemorragia, isso é clássico do envenenamento, e o segundo animal estava com sinais de abatimento, deslocamento de ombro, de maxilar, olho perfurado. Então esse clássico, né, também sinais clássicos de um crime ambiental nesses animais. E a gente, por dúvida, a prefeitura, todos os animais que foram encontrados, que foram notificados pela prefeitura, em todos eles foram realizados o devido bloqueio da área, com a abertura do raio, e a população teve uma intensificação de vacinação e de verificação do cartão vacinal daquela população daquela região. Então, antes, né, do resultado chegar para nós, todo o trabalho, se aqueles animais porventura viessem estar, né, ser acometidos pela febre amarela, a prefeitura antecipou com a equipe de bloqueio, equipe de rastreamento da região para verificar se existiam outros animais também mortos naqueles locais, e com exclusividade do Parque da Lajinha, por estar próximo de uma área muito populosa, que é a área do Teixeiras, uma área urbana, e também próximo de uma área de mata ali do aeroporto, a gente teve uma atenção especial e por isso que a gente fez esse fechamento temporário, né, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente pudesse fazer todo o trabalho, que é um trabalho muito minucioso pela equipe de zoonoses, Secretaria de Meio Ambiente, e a gente verificou que não ocorreram outros animais mortos naquela região, e o resultado agora chega, né, por sorte, aí nós não tivemos o acometimento da febre amarela. E o parque foi reaberto para a população com toda a segurança. Rodrigo, tem uma dúvida que é exatamente sobre o macaco. A gente sempre fica falando, o macaco ele só está avisando, ele morre. E eu já ouvi 2 vertentes que são a seguinte. Uma, o macaco é só um alerta. Quando ele morre de febre amarela, quer dizer que a região está infestada. E nesse caso ele não seria um vetor de transmissão. Essa é uma linha que eu já ouvi. A outra é o seguinte, o macaco quando está infectado, acaba que ele infecta outros mosquitos que vão trazer a doença para a população. E aí isso aí acaba gerando um pânico onde a pessoa vai realmente matar. Existe uma resposta mais assertiva para isso? Para que a gente possa tranquilizar a população e esclarecer, nós não temos no Brasil há muitos anos a febre amarela urbana. A febre amarela que se deu em Minas e espalhou para os demais locais do país foi a febre amarela rural, né? A febre amarela silvestre. Né? Porque esse mosquito que transmite a febre amarela são 2 tipos de mosquitos, é o Sabetes e o Hemagogos. Tá? Esses mosquitos são de ambiente estritamente de mata, de floresta. Então, por que a gente fala que a febre amarela ela é rural, ela é uma febre amarela silvestre? Porque para o homem ser infectado, ele tem que adentrar a mata e ser picado por esses 2 mosquitos dentro do ambiente silvestre. Né? E aí qual que é o nosso medo? O nosso medo é que esse homem infectado, esse homem do campo, esse homem que frequenta ambientes silvestres, ele venha para um ambiente rural e nesse ambiente rural ele seja picado pelo Aedes aegypti. Né? Aí sim nós temos a transmissão no meio urbano. Essa transmissão ela não tem ocorrido no Brasil há muito tempo e a gente evita. Por isso que a prefeitura fez essa vacinação em massa em toda a região rural, nas 14 comunidades rurais do município. Né? Mas a diferença o que a população não entende é a forma de transmissão. Esses mosquitos eles picam esse macaco, né? Esse macaco ele vai ser picado por outros mosquitos da mesma, ou Sabetes ou Hemagogos, e aí dessa forma faz a transmissão. Não passa do macaco para o homem. Né? Esse ciclo silvestre ele se dá entre os primatas. Né? Em Juiz de Fora nós encontramos também 2 gambás mortos e enviamos para análise, porque o gambá também faz parte do ciclo silvestre da febre amarela. E também nós tivemos descartados esses 2 animais. Mas é importante, por isso a nossa importância maior aqui na cidade, no meio urbano, de manter a prevenção de combate ao Aedes aegypti.
Por isso que a Prefeitura intensifica as campanhas de prevenção, de promoção à saúde na televisão e nos nossos trabalhos da educação em saúde, porque é importantíssimo manter os 10 minutos semanais de verificação das nossas casas. Porque o que acontece hoje, Erickson, é a turma apontar para o vizinho: meu vizinho tem uma caixa d'água destampada, meu vizinho tem um entulho no fundo da casa dele. Olhar pro quintal dele. E no quintal dele mesmo ele não faz o trabalho, né? E a gente também reitera que a Prefeitura mantém, mesmo com a intensidade baixa da dengue, nós temos casos de dengue em Juiz de Fora, tá? Não é na proporção que nós tivemos no ano passado, mas nós temos casos de dengue sendo registrados, né, em alguns locais, com uma consistência maior na zona norte do município, por isso o Exército, né, trabalha na zona norte. Mas a gente tem que estar atento a todo momento, de olhar a nossa residência, olhar atrás da geladeira, às vezes um sanitário em desuso no fundo da residência, naquele banheiro em desuso, né, os potinhos de plantas, as calhas são muito importantes de serem vistas, porque a calha tem calhas grandes e altas, tem que ser revistas, né, a Prefeitura faz um trabalho e a gente mantém a sala de operações em funcionamento. Mas, às vezes, as pessoas reclamam que existem muitas demandas, mas, às vezes, uma conversa com o vizinho que a gente conhece é muito melhor do que fazer uma denúncia, que até que a gente gaste o recurso público de apurar, de ir lá, mobilizar essa equipe, às vezes uma conversa com o nosso vizinho: olha, no final de semana, vou te ajudar no sábado. Nós temos que ter o apoio da população para tentar ganhar essa guerra. O Rodrigo está aqui, Ana, e deixa eu te envolver aqui no debate pelo seguinte. O Rodrigo está aqui para falar sobre o Parque da Lajinha, que foi fechado por causa de um macaco que faz febre amarela, suspeita de febre amarela. Crime ambiental. Crime ambiental. Como é que a Câmara Municipal enxerga hoje essa questão, né? E a gente que sofreu aqui recentemente, através da estratificação selvagem do minério de ferro, né? Talvez o maior crime ambiental da história, onde que um rio, né, praticamente deixou de existir em várias partes do seu trecho, por causa de um momento de estratificação, né? Onde que uma mineradora internacional talvez tenha sido supervisionada da forma que deveria ser, e, enfim, causou esse crime ambiental. Como é que o município de Juiz de Fora, através dos seus legisladores, através da sua Câmara Municipal, ela vê essa questão da política ambiental na nossa região? Na Câmara Municipal nós temos várias comissões e cada comissão trata-se de um determinado assunto. É claro que a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal, ela vem acompanhando, vem fiscalizando. Nós temos o poder de fiscalização, mas não temos o poder de notificação. Quando existe o caso da notificação, a gente caminha para a Secretaria de Urbanismo e vamos fiscalizar junto com a Secretaria de Urbanismo. E, na verdade, a nossa natureza está se extinguindo. Por quê? Porque somos nós, seres humanos, que estamos estragando a nossa natureza, desviando rios, córregos, e com isso a gente precisa fazer esse acompanhamento. Ontem mesmo, a Secretaria de Meio Ambiente esteve no Parque Independência, onde tem um aterro sanitário, fazendo o acompanhamento e a fiscalização daquele aterro. Mas por mais que a gente fiscalize, por mais que a gente fique atento a essa situação, um descuido, as pessoas vão e de um dia para o outro, eu não sei, eles entopem minas e destroem um percurso de água. No final de semana, quando não existe a fiscalização naquele período, quando se vê, o dano já é total. Mas a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal tem ficado muito atenta a esse assunto e tem feito a sua parte. Assim como eu, o vereador Kennedy, o vereador João Coteca e o vereador André Mariano fazemos parte da Comissão do Idoso e de outras comissões, existe também um grupo de vereadores que cuidam do meio ambiente. Bom, isso só reforça o que o Rodrigo falou, a importância da população, da participação da população. A denúncia. Porque não dá para vocês estarem em todos os lugares. Né? Exatamente, quando existe um caso desse, é necessário que se faça a denúncia. Porque denunciando, tanto a comissão quanto o executivo, quanto a Secretaria de Meio Ambiente, que hoje é com o secretário Luiz Cláudio, que é uma pessoa séria, uma pessoa responsável, juntamente com a sua equipe, vá até o local fiscalizar, autuar a pessoa e impedir que ele continue fazendo.
Nós vamos agora para mais um intervalo, nosso último do programa de hoje, e já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Como você sabe, a gente vai para o intervalo, mas a nossa conversa continua aqui. Fabiano, surgiu uma dúvida durante o intervalo? Poxa, sacanagem, eu perguntei, ninguém quis responder, vai responder no ar agora. Mas que a gente estava falando o seguinte, os espaços, né, não basta ter nome de público. O público tem que se apoderar das coisas. E na hora que o público se sente dono ou pode usar os espaços, eles param de agredir. E a própria população passa a proteger. Então a pergunta que eu fiz foi o seguinte, o Parque da Lajinha é um lugar sensacional de Juiz de Fora, área verde, você tem muita possibilidade de lazer. Só que eu vejo pouca atividade promovida por órgãos públicos, por exemplo, para levar a população, né? Se você não propõe uma atividade, uma recreação coordenada, as pessoas passam a ir menos no lugar. E aí já me contestaram, falando, não, agora tem coisa acontecendo lá. Eu queria saber sobre isso, o que se faz lá no Parque da Lajinha. Então, primeiro, eu queria fazer uma consideração seguinte. Você, como urbanista também, que o é, como todo arquiteto, tem essa visão, e é uma visão que tem que ser respeitada, sobretudo. Mas o fato de não termos outros mecanismos, como, por exemplo, o Museu Mariano Procópio, na sua integralidade de funcionamento, ou o Parque da Lajinha fechado, ele sobrecarrega quem? Sobrecarrega uma universidade, né? Lembrando que antigamente a gente podia visitar uma represa João Penido de uma forma, né, civilizada, e algumas pessoas, alguns indivíduos não fizeram, e aí a prefeitura teve que fechar, porque ali está um manancial de água da cidade. Quer dizer, então essa sua visão urbanística é perfeita. Agora, em relação especificamente ao Parque da Lajinha, uma das considerações que eu gostaria também de estar fazendo é que só existe o Parque da Lajinha hoje porque teve cidadãos de bem, né, teve gestores municipais que tiveram a coragem de tirar de lá, né, uma ocupação indevida, que era na entrada da cidade, né, especificamente o prefeito Melo Reis, na época, né, e tirou dali, daquele ambiente ali, uma comunidade que já estava se instalando de uma forma ilegal, né? Então, existe o Parque da Lajinha hoje por conta disso. Uma outra situação, né, que a gente vê, principalmente com o fechamento do Parque da Lajinha, a gente sente mais isso, talvez a vereadora Ana possa até me corrigir nesse cenário, é que a ausência do Parque da Lajinha, o fechamento do Parque da Lajinha, Rodrigo, ele causa, inclusive, né, alguns órfãos, né, algumas pessoas que estão fidelizadas aí no Parque da Lajinha, acompanhando as atividades lá, enfim, e se sentem órfãos ou se sentem deslocadas, né, porque ficou maravilhoso, né, uma construção através do seu parque de lâmina d'água, né, porque é lago, a parte de flora, a parte de fauna, enfim. Eu só queria dizer que vejo no prefeito Bruno talvez uma preocupação em utilizar melhor o Parque da Lajinha, sim. Talvez ainda não tenha criado um mecanismo para que isso seja mais amplo. Mas você vê, por exemplo, algumas reuniões do Conselho Estratégico que está sendo lá, né? Ele levou a LID para lá, né? Que é o Roberto Marinho da vida, que são empresários de alto nível. Ou seja, se tornou a sala de visitas onde você recebe, né, as pessoas. E eu vejo a preocupação, assim, tanto das pessoas ligadas à prefeitura, quanto na Câmara Municipal. A gestão do Parque da Lajinha, ela se dá hoje pela Secretaria de Meio Ambiente, né, pertinente. E hoje, assim, são várias atividades, sim. Eu não saberia aqui elencar todas as atividades, mas nós sabemos que por semana são 1.000 pessoas que passam pelo Parque da Lajinha. Inclusive, a minha família frequenta, a minha filha frequenta o Parque da Lajinha, a minha mãe também frequenta o Parque da Lajinha. Então, assim, o Parque da Lajinha hoje é um símbolo, sim, de meio ambiente, bem construído, e hoje, assim, a prefeitura tem essa preocupação de manter isso. E com certeza é um espaço que está ali para a população, né? É um espaço verde, muito próximo à área central de Juiz de Fora, é um espaço realmente maravilhoso. E está sendo feita uma boa gestão por parte da Secretaria de Meio Ambiente, e a gente tem aí cerca de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas por mês fazendo uso do parque. Ressaltando, Rodrigo, que hoje o Parque da Lajinha é muito visitado por alunos de escolas do ensino fundamental, do ensino médio, de escolas públicas municipais, estaduais e até particulares. Por exemplo, outro dia eu, passando pelo Parque da Lajinha, me deparei com
uma escola particular, que eu prefiro não citar o nome para não ter, né, visitando e interessados e querendo saber como é o funcionamento. A dificuldade que eu acho talvez seja de acesso pela distância, né? Mas nos finais de semana, nos feriados principalmente, as famílias estão presentes ali, inclusive para fotos de família, para registro. A gente tem percebido que houve um atendimento melhor, é o que o professor Eric falou, sobre a melhoria, a gestão, a qualidade. Então, hoje, o Parque da Lajinha é um lugar bonito para se estar presente. Então, isso incentiva também, né? as famílias levarem os seus filhos até lá. Uhum. É o que o doutor Fabiano Teixeira colocou. Doutor, não, isso. Doutor Fabiano Teixeira. Você acha? É isso aí. Mas é isso aí. Quando a gente dá o uso devido aos locais, né, a própria população, né, não vai querer que, se ela verificar alguém que esteja danificando, vai fazer uma intervenção, vai chamar a polícia, né, fazer algum tipo de mobilização para que aquilo não seja depredado. Né? Inclusive, eu vejo no Parque da Lajinha um funcionário que é muito antigo no município, o senhor Fabiano, se eu não estou enganado o nome. A mãe dele tinha muito bom gosto para dar nome. Aquela pessoa cuida ali daquele local como se ele estivesse cuidando do quintal da casa dele. Sempre atento, sempre muito atencioso, uma pessoa altamente dedicado, receptivo, uma pessoa que conquista os visitantes ali. Entendeu? Mas aí tem a questão que o Fabiano falou da ocupação do espaço público e se sentir pertencente a ele, né? Quando você se sente, você cuida, protege. Isso. Talvez nós ainda não chegamos nesse ponto. Mas quem sabe o dia de amanhã a gente trabalhando, incentivando, conscientizando as pessoas que aquele espaço é dele. Em um curto espaço de tempo a gente não consegue promover. E sabe que a percepção de quem vem de fora, existem alguns sites, normalmente quando eu viajo eu procuro em site informações assim, o que fazer na cidade, né? E tem o que fazer em Juiz de Fora. O Parque da Lajinha é um dos mais bem ranqueados de atividades aqui em Juiz de Fora. Então a percepção do público que vem de fora é de bons olhos, né? As pessoas gostam Sem daquilo, dúvida. falam desse espaço realmente. Né? Agora, quando a gente fala em pertencimento, sobretudo também na condução e sobretudo no lido com a coisa, né? Então, quando a gente fala da flora, né, não estragar a plantação que é feita lá com pequenas mudas. E quando a gente fala da fauna, é não matar os macaquinhos. Voltando nos macaquinhos lá, sim, na febre certo? amarela. E lembrando que é crime ambiental, né? E até gerou uma suspeita de febre amarela e o que ocasionou o fechamento do parque. Essas pessoas, né, a gente vê a guarda municipal lá presente, ela tem lá um espaço lá dentro, tem carro lá, enfim. Mas a gente vê também alguém que foi lá e atacou o macaquinho, né? Isso não deve acontecer de forma nenhuma, né, Rodrigo? De forma nenhuma. Quando a gente, né, igual o Fabiano colocou anteriormente, os macacos, né, os primatas, eles são nossos sentinelas, né? Então, naquelas regiões que tiveram óbito de animais, a gente realizou um trabalho ali naquela região para que a população seja protegida, né? Fazendo um trabalho de prevenção. Uma intensificação de vacinação, um trabalho mais minucioso de verificar se tinha outros animais mortos naquela região. E vale destacar que a procura pela vacina, se a gente fizer um comparativo do ano passado com esse ano, esse ano nós já imunizamos em Juiz de Fora mais de 182 mil pessoas nesses primeiros 4 meses do ano. Então são pessoas que buscaram a vacina nos postos de saúde, né? Que a prefeitura disponibiliza, mas a pessoa tem que sair de casa e ir buscar a vacina. Se a gente comparar com 2016, somente 27 mil pessoas foram buscar a vacina em Juiz de Fora em 2016. Então 27 mil pessoas ano passado se preocuparam com a vacinação, né? E esse ano 183 mil pessoas. Então a gente reitera aqui que a vacina de febre amarela ela é uma vacina que faz parte do calendário vacinal, né? É uma vacina que está disponível em todos os postos durante todos os meses do ano. E a gente solicita que a população verifique o seu cartão vacinal, não só de febre amarela, como todas aquelas vacinas do rol de imunização do Ministério. O município de Juiz de Fora tem todas as vacinas, nós temos um centro de vigilância em saúde ativo, que monitora todas as unidades de saúde para que não haja falta desse insumo nas unidades. Então a população ela pode procurar, levar o seu filho, né? Levar às vezes o idoso para poder estar vacinando.
Temos equipes de vacinações volantes nas unidades que têm atenção primária, que temos PSF. Essas equipes volantes no dia D, elas vão até a casa das pessoas, às vezes o acamado não consegue levantar, pode procurar a unidade de saúde no bairro. As nossas equipes irão nessa residência com os técnicos, fazem a orientação e a vacinação daquele acamado também. Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigado também, Ana. Obrigado, nos vemos semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a gente volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. A reprise do programa de hoje você acompanha às 6 horas da tarde e também a qualquer momento na internet, seja no nosso canal no YouTube ou também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira.